é Amós 8, eu vou ler com vocês do verso 11 até o verso 12. A Bíblia diz o seguinte, está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, e de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Feche os seus olhos, Senhor. A Tua palavra é soberana, Pai. Ela é suficiente para tocar os nossos corações, converter a nossa alma, Senhor, e reorientar, Pai, a nossa conduta. Eu te peço, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós nessa noite, nos conduzindo, Senhor, nos convencendo e mudando, Pai, toda a nossa vida para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Nós Te agradecemos. Aproveitando a deixa da paternidade, né? Criança recém-nascida, é meu primeiro filho, é uma maravilha, né? Porque você vive em constante adivinhação. Ele chora, você não sabe muito bem o que é, aí tu fica tentando adivinhar e tal. E o pediatra do meu filho me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim: criança chora por dor. Criança chora por dor. Se ele está chorando, é porque alguma coisa está doendo. Recém-nascido não chora por outro motivo. Se ele está chorando, é porque alguma coisa está doendo. O que você tem que fazer é identificar a origem dessa dor, né? Se for cólica, trata com remédio. Se for um desconforto de temperatura, cobre o menino, descobre o menino. Se for qualquer coisa, tenta identificar qual é a origem dessa dor. Seu filho não tem problema nenhum, todos os exames estão ok, ele está excelente, a saúde de um bezerro, está tudo certo. E ele continuava chorando. E o pediatra falou para mim de noite que provavelmente seu filho está com fome. Eu falei, mas como, gente? Como que ele está com fome? O menino fica grudado na mãe, pendurado na mãe 2 horas seguidas. Como que essa criança está com fome? Meu Deus! O pediatra virou para mim e falou assim, olha, tu tem 1,90 m, teu filho tem a tua carga, meu filho, ele vai estar com fome, tem que dar comida para esse menino, complementa alguma coisa aí, deixa ele mamar aí 2 horas, depois você vai dar mais 30 ml de leite, porque a fome, ela causa dor. E justamente é isso que Amós nos aponta, que a fome, ela é um agente de dor para nós. E todas as vezes que nós estamos passando por algum tipo de dor, algum tipo de provação, tem origem justamente na fome evidenciada por Amós. Amós nos apresenta de forma profética uma fome, um tempo ao qual a população, o povo de Deus, sentiria fome. Mas não é uma fome de alimento ou uma sede de beber alguma coisa líquida, não. Fome e sede da palavra de Deus. E ele continua no seu ímpeto profético, dizendo que as pessoas iriam caminhar de mar a mar, buscando saciar esta fome. Eu creio que a manifestação desta profecia é extremamente evidente nos nossos dias, porque nunca teve uma geração com tanta disponibilidade de alimento, mas que viveu com tanta fome, buscando de forma voraz se alimentar, de forma glutânica, tentando saciar a sua sede, a sua vontade de Deus, com outras coisas que não é a palavra de Deus. Isso gera mais fome, mais frustração, mais dor, e as pessoas vivem nesse ciclo vicioso de fome, sede da palavra de Deus, tentando se alimentar daquilo que não sustenta. Muitas vezes, meus queridos, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, eu vou ousar dizer que todas as vezes, as nossas mazelas, ela tem a sua origem, de alguma forma, em uma fome da palavra de Deus, em tentar entender os mecanismos de Deus, a forma de Deus agir, ou então em uma deficiência nutritiva espiritual, de você estar exercendo de forma errada o amor, exercendo de forma errada a confiança em Deus, e isso gera em você fome. Eu quero elencar com vocês aqui nessa noite alguns pontos que têm a origem na fome de Deus e que causa muito prejuízo em nossas vidas. A primeira delas é a confiança. Não existe algo que dói mais no ser humano ou que nos conduz a um estado de fome tão grande e voraz do que a confiança. E você deve estar perguntando, mas isso aí é algo tão tranquilo, eu confio, mas nós precisamos ir para além das aparências, para além dos discursos e tentar entender se de fato nós confiamos. Nós somos uma geração que tem extrema dificuldade em confiar em Deus. Meus queridos, se nós formos analisar a história da humanidade,
nós temos um período de muita tranquilidade, apesar da pandemia do coronavírus. Nós temos um período de muita tranquilidade, nós vivemos bem, nós temos uma condição financeira um pouco melhor de forma geral, nós temos acesso a carros, a transportes. Você vê a história de pastores que vieram para Santa Catarina desbravar esse lugar, eles pedalavam durante 40 quilômetros de bicicleta, levavam a palavra a cavalo, as pessoas tinham que ter muito esforço para conseguir aquilo que nós hoje conseguimos com muito mais tranquilidade, com muito mais acessibilidade. A nossa vida é confortável. Vamos supor que você nasceu em 1890. Nos seus 30, 40 anos, você já deve ter visto 2 guerras mundiais, viu uma epidemia que devastou grande parte da população em 1918, você já passou por fome, por perseguição, guerras locais. Em 40 anos a pessoa viveu o que alguém na nossa geração de 80 ainda não viveu. Nós vivemos um tempo de tranquilidade, mas a fome não é um estado exterior, a fome é um estado interior. Você não sente fome de fora, você sente fome de dentro, e é uma necessidade constante de se alimentar. Por isso que Cristo se apresentou como o pão da vida. É muito significativo Cristo, quando ele veio trazer um elemento comum àquelas pessoas para representar quem ele era, chega e diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, porque eu tenho capacidade de alimentar vocês, suprir vocês, trazer aquilo que é deficiente para uma eficiência no seu espírito, na sua vida emocional, na sua vida de convivência, na sua vida relacional, sair de um estado de fome para um estado de excelência. Nessa noite, o Espírito Santo nos conduz a suprir as fomes que estão latentes na nossa alma. Às vezes o seu relacionamento está difícil porque você está com fome. Às vezes você está tendo muita dificuldade na sua empresa porque você está com fome. Às vezes você não consegue progredir na sua existência porque você está com fome. E fome causa dor. Tem um filme chamado Constantine, um filme que eu gosto muito. E tem uma cena no filme Constantine. Tem um padre que ele era alcoólatra, e esse padre, ele é influenciado por forças espirituais ali, e ele vai até uma loja de conveniência e tenta beber de forma voraz. Ele sai abrindo todas as garrafas de bebida e bebendo, só que na sua mente ele não estava bebendo nada, não saciava. Só que, por uma ilusão, ele começou a beber, e teve uma overdose de álcool, então um estado de glicemia diferenciada ali, ele morreu. Ele morreu porque na mente dele ele não conseguia suprir aquilo que ele achava que ele precisava. Meus irmãos, o caminho mais errado que um crente pode tomar é tentar suprir aquilo que ele precisa, aquilo que lhe falta, com coisas que não têm a sua origem em Deus, não têm a sua origem na palavra de Deus. Todas as vezes que nós fazemos isso, a origem, meus irmãos, é fome. O produto final é fome, é dor e é sofrimento. A nossa geração é a geração da fake news. Você abre o jornal, você abre o seu celular e todas as vezes chega uma mensagem a respeito de uma notícia ruim, uma notícia assim, uma notícia assada, e você tem que averiguar, e depois chega uma outra informação desmentindo essa informação anterior, chega uma informação no WhatsApp que confronta as duas informações anteriores, e você não sabe mais, uma crise de confiança. Meus irmãos, uma das maiores fomes dessa geração é confiar. Confiar de forma genuína, de forma verdadeira. E isso eu não estou dizendo em nossos relacionamentos cotidianos. Confiar principalmente em Deus. Não tem algo mais difícil, algo que nos desafia mais do que confiar de forma genuína, total em Deus. Nós somos peritos em confiar em parcialidades, em parcelas. Nós confiamos a nossa vida financeira a Deus, mas não, o relacionamento eu cuido, Deus, aqui você não se mete, aqui o Senhor pode cuidar, aqui não, aqui eu consigo, eu tenho maestria para gerenciar. Nós confiamos a nossa saúde em Deus, né? Não, Deus, eu estou com uma doença, eu preciso que o Senhor me cure, mas na nossa mudança de caráter, não, nisso eu sou suficiente, eu confio no meu poder de pensamento positivo para mudar a minha mente. Meus irmãos, aqueles que estão subjugados pela fome da confiança, eles não conseguem viver uma vida cristã, uma vida espiritual plena, total,
Porque eles são abatidos pela fome, abatidos pela necessidade e começam a caminhar moribundos aí pela vida. Um exemplo perfeito de confiança que constrange demais está lá em Gênesis. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Gênesis 28, eu vou ler com vocês do 20 ao 22. Um dos personagens mais emblemáticos, é tido como os 3 patriarcas, né? Jacó tem na sua história acontecimentos marcantes, extremamente marcantes. Mas aqui nós temos uma das atitudes, um dos brados de Jacó, extremamente contagiante, pedagógico, que nos tira de uma visão de confiança mundana e nos alça para uma confiança genuinamente celestial. Vamos ler o texto, diz assim, ó. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Jacó é um homem comum. Jacó é um exemplo perfeito, porque ele não é um super-humano de um caráter irretocável, um homem que teve uma vida ilibada, um exemplo para todos nós em sua maioria. Não, Jacó era um homem comum, cometeu erros de homem comum, viveu a vida de um homem comum, acessível a cada um de nós. Jacó, desde o começo da sua vida, viveu um embate com seu irmão. Ele já tinha a promessa que do mais novo viria toda essa geração, toda essa herança. Ele já tinha isso, mas mesmo assim tentou em todo momento usurpar aquele cargo que teoricamente era de Esaú, seu irmão mais velho. Jacó, ele era trapaceiro, ele era melindroso, ele era um homem mentiroso. Mas Jacó, depois de errar no seu erro mais tenebroso, que quase custou a sua vida, porque o seu irmão já tinha lhe ameaçado de matar, falou assim, ó, o nosso pai morreu, eu te mato. Ele toma a decisão de se entregar a Deus. Esse passo, essa oração, essa promessa de Jacó é um passo de confiança, um exemplo de confiança, porque Jacó, ele não tinha nada. Jacó, ele era um fugitivo. Ele estava dormindo ao relento, tinha como travesseiro uma pedra. Ele não tinha absolutamente nada, mas mesmo assim, ele sabia qual era a origem do suprimento de confiança que ele precisava. Ele sabia em quem ele poderia confiar, quem tinha total capacidade de suprir as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Jacó chega e diz o seguinte: Deus, se de fato o Senhor for comigo, e eu não mereço, senão não estaria fazendo uma promessa, eu quero que o Senhor suprir as minhas necessidades com alimento, me dando o que comer, colocando um teto sobre a minha cabeça, suprindo a minha carência emocional, podendo retornar para os meus, voltar para a minha casa, e a minha necessidade espiritual sendo o Senhor o meu Deus, eu lhe ofertarei tudo o que eu tenho. Meus irmãos, ofertar é um exemplo de confiança. Quantas vezes, aqui eu abro um parêntese, quantas vezes pessoas têm dificuldade de ofertar, dizimar, doar o seu tempo na igreja, porque inventa um monte de desculpa, cita um monte de coisa, coloca um monte de subterfúgio, mas a origem nisso tudo é a confiança. Ele tem dificuldade de confiar. Quantas vezes nos seus relacionamentos, o seu relacionamento ele começa a ruir, ele começa a falhar, você começa a ter problemas porque você tem dificuldade de confiar. Quantas vezes você não consegue mudar o seu caráter porque você não está disposto a confiar plenamente em Deus? Meus irmãos, confiar aquilo que para a gente é descartável é muito fácil. Confiar aquilo que é supérfluo é muito simples, mas confiar aquilo que é essencial, isso evidencia que nós estamos suprindo a nossa fome em Deus, suprindo a nossa fome na palavra de Deus. E a partir disso, nós começamos a viver uma vida plena, uma vida confiante, uma vida crescente em direção a um relacionamento mais íntimo com Deus.
Meus irmãos, não se deixe amoldar pela forma do mundo. Não se permita viver nesse mundo de desconfiança, nesse mundo onde o seu ego, a sua capacidade é maior do que todas as coisas, e você começa a fazer as coisas segundo o seu braço. Não se deixe amoldar. Entrega a sua vida a Deus de forma total. Submeta a confiança total em Deus e você verá grandes coisas. Apesar de todo o comportamento falho de Jacó, ele conseguiu prosperar de forma inimaginável. Ele entrou para o hall dos patriarcas, ele entrou para a história dos grandes heróis da fé, porque ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Dê esse passo. Confie a sua carreira profissional em Deus. Confie o seu relacionamento em Deus. Confie a sua casa para que Deus venha cuidar. Não deixe que o seu braço seja maior do que o cuidado de Deus, porque o seu braço é falho, a sua capacidade é limitada. Mas Deus, Ele tem todo o poder sobre céus e terra, e aquilo que Ele cuida, ninguém é capaz de machucar, ninguém é capaz de ferir, ninguém é capaz de roubar. Aquilo que Deus projeta, nada pode destruir. Não deixe se amoldar pelo mundo. Confie em Deus de forma total. Confie em Deus de forma total. Uma outra fome que é muito comum na nossa geração é a fome de amor. E para falar sobre amor, eu quero falar com vocês de um dos textos mais clássicos da Bíblia. E apesar de você conhecer de cor e salteado, eu quero que você abra comigo, João 3,16. Amor é um elemento muito caro, mas é um elemento ao qual as pessoas têm extrema dificuldade de entender. Nós desvirtuamos o verdadeiro sentido de amor. Nós deturpamos, como geração, o verdadeiro sentido de amor. Amor se tornou romance, uma emoção. Sabe? Amor se tornou tudo, menos o que de fato é amor. Quem nunca escutou a pregação sobre os amores no grego, né? Mas nós esquecemos que todos os amores convergem, tem que ser convergido para Deus, senão é amor humano. E muito dos nossos problemas, meus irmãos, muito da nossa deficiência espiritual, da nossa vida espiritual rasa, está justamente porque nós não entendemos o que é amor e, como consequência, vivemos com fome de um amor genuinamente divino, genuinamente do céu. João 3,16 diz de forma clássica: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de uma maneira inimaginável. O amor, ele representa como característica principal doação. Em contraponto à visão mundana de amor, que ele quer algo para si, Deus apresenta um amor que se doa. Sabe por que nós vivemos uma fome de amor, uma crise de amor nessa geração? Porque essa geração, nós queremos alimentar amor para nós, de forma egóica, um egoísmo, tentar alimentar as nossas necessidades de amor. Mais clássico dentro de um casamento é a pessoa que casa para ser feliz. Ela nunca vai conseguir ser feliz. Porque quem casa, ele tem como objetivo fazer o outro feliz. De igual modo, aquele que tem saciado o amor em Deus, ele busca amar as pessoas. Ele não busca se amar os seus talentos, as suas capacidades. E aqui, eu não estou fazendo um discurso, é muito importante isso que eu vou falar, para autocomiseração, para você ficar se depreciando, se diminuindo, essa falsa humildade. Não, muito pelo contrário. Mas eu também estou aqui militando contra essa política mundana, de você ter que se amar, de você ter que achar que você... Lembre-se, tudo que você é tem que ser sustentado em Deus. Tem a sua origem em Deus, é sustentado pelo poder de Deus. Se não for o plano e a vontade de Deus, nós nada somos. De igual modo, se não for um amor sustentado em Deus, meus queridos, nós vivemos um amor glutão, que vai nos devorar. E quando nós nos dermos por si, nós vamos estar raquíticos,
completamente destruídos por esse amor egoísta, que tenta suprir somente as suas vontades, somente os seus quereres, atender às suas necessidades, e começa a ser canibal, começa a se alimentar de si mesmo. Deus amou o mundo de uma maneira tal, que como ação, expressão deste amor, Ele foi lá e deu aquele que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de uma maneira incalculável, indizível, e como expressão, Ele se doou em favor de todos nós. E o complemento desse texto está lá na primeira carta de João 3,16, eu quero ler com vocês, quem tiver Bíblia, abre junto comigo, que expressa justamente a forma como nós devemos viver o amor, um amor cristão, um amor genuíno, um amor de fato, que tenha de fato a sua origem no céu. 1 João 3,16 diz o seguinte, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Olha só o link que ele faz com João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se nós sabemos o que é o amor, é porque Jesus nos ensinou como devemos amar. João continua, portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Meus queridos, a maioria, ouso dizer que todas as fomes de amor que são expressas em nossas vidas, têm em sua origem esse sentimento egoísta, de tentar viver um amor somente para si. Eu te convido hoje, através do poder do Espírito Santo, a começar a expressar o amor genuinamente do céu e amar as pessoas que estão ao seu redor, amar todos que estão ao seu redor, mesmo que eles não mereçam, porque você também não merece o amor de Deus, eu também não mereço o amor de Deus, mas mesmo assim, Ele nos amou. O Espírito Santo nos convoca nesta noite a amar aquelas pessoas que nos ofendem. No discurso é muito bonito, mas isso precisa ser expresso na prática. Amar as pessoas que nos ofendem. Amar aquele parente que te caluniou. Aquele que te trapaceou. Aquele que colocou o dedo na sua cara. Aquele que fez aquilo que te desagradou. Nós precisamos parar de ser dodói, casquinha de ovo. Amar as pessoas de forma genuinamente bíblica. Não nos deixar amoldar por essa fome de amor mundana que não consegue se suprir. Mas sustentar o nosso amor em Deus. Sustentar o nosso amor e expressar esse amor em amor aos próximos, aqueles que estão junto com a gente. Não se deixe amoldar por este amor do mundo. A origem, o fim disso, o produto disso, saiba, é a fome. Mas se você saciar a sua fome de amor, naquele que é a expressão do amor, não tem carência que vai roubar o seu coração. Não tem mais leviandade que vai roubar o seu coração. Não tem dificuldade que vai roubar o seu coração. Todas as suas necessidades vão ser supridas em Deus. As suas carências vão ser supridas em Deus. Tudo isso vai ser sustentado no amor de Deus. O amor de Deus tem como expressão esta doação, esta entrega. Comece a se doar mais pelo seu próximo, e você vai ver a sua necessidade de amor sendo suprida. Comece a se doar mais pelos necessitados. Comece a se doar mais pela sua família. Abandone um pouco as suas buscas pessoais e comece a se importar mais com o coletivo. Comece a se importar mais com quem está do seu lado. Quantas vezes as pessoas estão sofrendo dores inimagináveis e elas estão do meu lado. Eu não percebo, porque eu estou tão cegado pelas buscas do cotidiano, pelas buscas do dia a dia, que eu não consigo amar quem está do meu lado de forma bíblica, de forma genuína. Ame as pessoas como Cristo amou a sua igreja. Ame as pessoas como Deus nos amou. Este é o resumo de todos os mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo. Ame, mas nunca contaminado por este amor mundano,
esse amor corrupto, esse amor canibal, esse amor falho, limitado. Ouse viver o dom, o fruto do amor celestial, e você vai ver a sua vida dar um salto espiritual inimaginável, experiências espirituais que você nunca imaginou viver, você vai começar a viver, porque de fato você está sobrevivendo, vivendo a partir do amor de Deus. E para encerrar, eu quero falar sobre a fome que de fato atinge as nossas estruturas no total. Aquela fome que tem feito com que muitas pessoas se entreguem à depressão, se entreguem à ansiedade. Fome de paz. Quero que você abra comigo João 20. João 20, Cristo já tinha ressuscitado. Cristo já tinha sido crucificado. Estava ainda naquele período ao qual eles tinham anunciado que ele morreria e ressuscitaria. Mas já tinha quase findado o prazo já estava quase se esgotando e os discípulos já estavam desmotivados, sem esperança alguma, já não acreditavam mais que o Messias ia ressuscitar. Então, eles tomaram a seguinte decisão. João 20, 19 diz assim, Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, com medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: a paz seja convosco. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado, e lhes encheu de alegria quando viram o Senhor. E mais uma vez Cristo disse: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Paz é um elemento caro. Paz é um elemento raro, difícil. E eu não estou falando só de guerras entre nações, não. Eu falo principalmente de paz interior. Quantas vezes você não consegue colocar a sua cabeça no travesseiro porque você não tem paz? Você não consegue viver com os seus porque você não tem paz. Você não consegue progredir na sua vida porque o seu coração está tomado de medo e de temor. Quantos problemas o medo nos arrasta? Para quantos abismos o temor nos arrasta e nos leva e nos torna cativos? Infelizmente, muitos estão aqui nessa noite, refém do medo, presos sobre os agrilhões do temor. Mas eu quero te apresentar aquele que é o pão da vida, que tem toda a capacidade de suprir a sua necessidade de paz. Os discípulos tinham todos os motivos humanos para estarem atemorizados. Jesus tinha morrido. O próximo da fila eram os seus discípulos. Não obstante, nós temos já em Atos, João e Pedro sendo presos. Eles estavam temerosos. A perseguição tinha batido a porta e eles eram alvos ambulantes. Como ação humana, eles se juntaram, foram para um quarto, para um lugar, para uma sala reservada e se trancaram. E João é muito claro em dizer que eles se trancaram por medo das autoridades judaicas. Mas, meus irmãos, Jesus nos ensina o caminho para suprir a paz que é latente, é uma necessidade dos nossos corações. Jesus entra e ele não abre a porta, ele simplesmente entra. A primeira atitude de Cristo é chegar para aqueles homens e falar assim: a paz seja convosco. A última coisa, o último sentimento que aqueles homens tinham era paz, mas Cristo se apresenta de forma imediata e diz: a paz seja convosco. Sem dizer mais nada, sem dar mais nenhum passo, Cristo mostra a sua mão perfurada, o seu lado perfurado, e diz mais uma vez: a paz seja convosco. Sabe o que Cristo quer nos ensinar com isso?
que a nossa paz não está nos agentes exteriores, a nossa paz não está na política, a nossa paz não está na força do nosso braço, não está na nossa inteligência, não está na nossa capacidade. A nossa paz está em um corpo que o lado e as mãos estão perfuradas, mas é um corpo ressurreto, um corpo em glória, um corpo que morreu e ressuscitou e que um dia voltará, o corpo do nosso Salvador, do nosso Messias, do nosso Cristo, que nos garante a certeza da paz. A paz seja convosco. Cristo nos traz o exemplo de paz, sendo personificado nele, para suprir a sua paz. Saiba, Cristo está pronto, entregue. Ele morreu, ressuscitou para te trazer paz. O castigo que foi sobre ele é a certeza de paz. Então, não se deixe atemorizar. Não sucumbe ao medo, não ceda ao temor. Cristo é a origem da sua paz, Cristo é a origem do seu amor, Cristo é a origem da sua confiança. Viva todos esses elementos em Cristo e você não terá mais fome espiritual.